Veja no ICL Notícias, segunda edição. Reunião cancelada. Casa Branca desmarca conversa com Fernando Haddad sobre o tarifaço e ministro vê mais um boicote da extrema-direita. Solução interna. Sem conseguir negociar tarifaço, Lula se reúne com ministros para fechar medidas de apoio aos exportadores. Motim não passará impune. PT aciona a PGR e diz que a ocupação bolsonarista na Câmara foi crime de abolição violenta do Estado de Direito. Foi o 8 de janeiro dos engravatados. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Mais uma semana começando nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, boa tarde para você também que nos assiste pela Voz Trabalhadora. Para você que nos ouve pela Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e também pela Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, já a postos aqui para falar sobre as novidades que estão pipocando em Brasília depois daquele motim, Chico Sá. Boa tarde para você, meu. Boa tarde. E pensar que faz menos de uma semana o motim, né? Mas está na hora de punir essa gente. Realmente é o 8 de janeiro dos engravatados. Se for deixando, vai ter de novo o 8 de janeiro de quem veio naquelas caravanas, o 8 de janeiro do agro, isso, o 8 de janeiro dos golpistas, mais golpistas, e assim seguimos. Tem que parar com isso. Quem falou isso foi o deputado Lindbergh Farias também, Chico Sá. Ele chamou esse motim, melhor dizendo aqui, de 8 de janeiro dos engravatados. Então, trazendo a notícia aqui de que o PT acionou a PGR contra esses deputados que ocuparam a Câmara ali na semana passada, uma representação que aponta crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e esse documento está pedindo a investigação sobre esse motim. Vamos chamar aqui a fala do Lindbergh Farias falando a respeito desse 8 de janeiro dos engravatados, e na sequência a gente vai chamar a Heloísa Vilela também de Brasília. Vamos nessa. Para nós, o que houve aqui na semana passada foi a continuidade do 8 de janeiro. Foi o 8 de janeiro dos engravatados. É a continuidade da tentativa de golpe. É a mesma coisa. O ataque sistemático às instituições. Aí a fala do Lindbergh Farias. Vou chamar a Heloísa Vilela lá em Brasília para conversar com a gente também. Elô, boa tarde para você. Bom ter você com a gente nesse começo de semana. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Eu acho que o Lindbergh Farias foi muito feliz na maneira como ele descreveu o que aconteceu na Câmara dos Deputados na semana passada, né? Porque ele ressaltou o que a gente vem falando aqui, que é a maneira como essa gente funciona. Então, ataque às instituições, desmoraliza a instituição para solapar a democracia, como eles tentaram fazer no primeiro momento com as eleições, ataque às urnas, ao sistema eleitoral, para dizer que não funciona, para solapar o sistema. Depois, aquela invasão, aquela destruição no dia 8 de janeiro, que também atacou as instituições na sua representação física. E agora, a mesma coisa, impedindo os trabalhos da Câmara dos Deputados, se arvorando de donos da Câmara dos Deputados, né? E para também enfraquecer as instituições mais uma vez, para fazer na marra, na força, fazer valer o desejo, a vontade deles. E o Lindbergh falou, não é possível premiar esse comportamento dando a eles a discussão das pautas que interessam a eles, ou seja, não pode agora, depois do que eles fizeram, tentar discutir no Colégio de Líderes, que se reúne amanhã, as pautas que eles querem aprovar, porque isso seria premiar a tomada de assalto da Câmara dos Deputados. E mais, ele disse também que na última reunião do Colégio de Líderes, que foi naquele dia fatal, onde finalmente, a quase 11 horas da noite, o Hugo Mota retomou a cadeira dele, teve uma reunião de tarde dos líderes do Congresso Nacional e eles foram unânimes em dizer que não poderia haver prêmio para esse pessoal. Não era possível discutir as pautas deles depois desse comportamento, porque senão
Como é que vai ser? Toda vez que uma força política dentro do Congresso quiser forçar a discussão de uma pauta, vai parar tudo, vai tomar conta, vai se amarrar com cadeado na mesa da Câmara? Então não pode ser, né? E é isso que ele disse. Então ele entrou com essa representação junto à Procuradoria-Geral da República, porque eu acho que ele também deve estar preocupado se esse pessoal vai ser punido ou não. Porque o Hugo Mota ameaçou de tudo, como foi jeito por escrito, que ia chamar a polícia, que ia punir com afastamento de 6 meses. E agora vamos ver se vai, né? Porque ele poderia ter feito isso direto. A mesa da Câmara podia ter tomado essa iniciativa e punido de cara, como fez com o André Janones e fez também com o Gilvan da Federal. Mas não, mandou para a Corregedoria investigar, como se houvesse alguma dúvida do que aconteceu. Então eu falei agora há pouquinho, tem 10 minutos, eu falei com a deputada Camila Jara e ela me disse, olha, havia uma conversa de que a Corregedoria poderia soltar um relatório até a quarta-feira, mas a gente já sabe que amanhã o relatório já estará pronto. Então, deve sair o resultado da Corregedoria amanhã, e se vai ser assim tão rápido, foi hoje, amanhã já tem o resultado, é de se imaginar que já está tudo combinado, né? Não é exatamente uma investigação, uma grande apuração dos fatos, fotos, vídeos e etc. Acho que já está todo mundo sabendo que desses 14 aí, alguns serão punidos. Quais é que é a pergunta, né? Elô, importante isso que você traz, porque a Camila Jara ela ficou de fora dessa lista, no fim das contas, né? O que era um tremendo absurdo ela ter sido colocada nessa lista, acusada de agredir o Nicolas na Câmara. Ela até fez uma entrevista, a Elô participou dessa entrevista no ICL Notícias, primeira edição, contando o que estava acontecendo, e também o vídeo é muito claro sobre o que estava acontecendo ali, né, Chico? O VAR, esse recurso tão polêmico no futebol, ele deixa explícito que, gente, não dá para puni-la em nada, ela não tem culpa de nada daquele tumulto, do motim, que ficou muito em cima dessas figuras, desses 14 aí, e mais um pouco. Eu duvido muito, essa lista dos 14 tem muita gente, dessa gente barulhenta da extrema-direita, dessa gente muito maluca do bolsonarismo mais raiz. Eu duvido mais na torcida de que vingue. Quem sabe? Não se pode sonhar com uma punição mínima. Mas, pelo que a gente tem visto, né, Elô, pelo repertório do próprio Hugo Mota, pela falta de coragem do Hugo Mota, é difícil rolar a punição para essa gente. Eu vou passar para você com a informação que a gente tem aqui no nosso site, porque tem tudo a ver com isso que o Chico está dizendo, que foi um levantamento do Kleber Lourenço a respeito dos casos que acabam indo para o Conselho de Ética, né? Quando o Conselho de Ética é acionado, o Kleber levantou, está lá no nosso site para quem quiser ler completa a matéria, mas traz as indicações sobre o histórico do Conselho. Então, nessa atual legislatura, a gente tem mais de 80% das representações que foram analisadas pelo Conselho de Ética que terminaram em arquivamento. Então, terminou em pizza. A gente está falando aqui do presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhando para a Corregedoria os pedidos de suspensão cautelar por até 6 meses de 14 deputados, mais uma vez, excluindo a Camila Jara até o momento. Vai lá, Elô. Olha, como eu disse, eu conversei agora há pouco com a Camila Jara e ela me explicou por que o nome dela ficou de fora. Não é que ela esteja livre de algum tipo de investigação ou de sanção, mas o nome dela foi tirado dessa lista porque ele não se relaciona com a ocupação, né, da Câmara dos Deputados, com o motim. O caso dela foi um empurra-empurra, no qual ela está sendo acusada de jogar o Nicolas no chão. Então são casos separados, ações, não tem nada a ver um caso com o outro. Esses 14 estão sendo investigados pela tomada da Câmara em si, por ter impedido os trabalhos da Câmara dos Deputados. Eu acho, aí minha impressão e a da deputada também, é de que algumas pessoas serão punidas sim. Não vai ser todo mundo, mas algumas punições acontecerão. Acho que, por exemplo, o caso do deputado Zé Trovão, que tentou impedir a entrada do Hugo Mota ali na hora que ele foi para retomar a cadeira dele, pode ser muito bem uma das pessoas punidas. Foi uma ação direta dele contra o presidente da Câmara.
Quem estava na cadeira do Hugo Mota, que era o deputado Polon, que depois ficou dizendo que é autista, não estava entendendo nada, por isso ficou ali, o que é um grande desrespeito com os autistas do país, também é outro que muito bem pode ser punido. Agora, acho difícil que o Hugo Mota vá punir líderes como o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL. Acho que isso vai ser difícil, mas algumas punições devem acontecer? Devem. E o fato da Comissão de Ética não ter punido, ter arquivado tudo, não quer dizer que a mesa da Câmara agora, depois de um relatório da Corregedoria, não decida punir alguém. Pode punir. Então, acho que assim, também não tem nesse histórico de arquivamentos nenhum caso tão grave como esse de tentativa de impedir os trabalhos, de surrupiar o poder do próprio presidente da Câmara. Então, algo o Hugo Mota terá que fazer, não vai poder sair ileso. E a Camila acha que ela também pode acabar sofrendo algum tipo de punição, apesar dela ter uma defesa muito forte. O Chico estava comentando o VAR, né? Saiu um vídeo muito bem-humorado no fim de semana, que faz justamente uma narração daquela cena toda como se fosse um VAR de futebol. Sim. A gente até publicou, o site do ICL publicou uma matéria sobre isso. E eu, na mesma hora, peguei o vídeo e mandei para a assessoria da deputada, perguntando, vocês viram isso? Tem algum comentário? E hoje ela me disse, olha, a gente vai usar esse vídeo na nossa defesa, inclusive. Por quê? O vídeo mostra claramente que a deputada estava, a cadeira do Hugo Mota estava aqui, o Hugo Mota estava sentado, e ele levanta e empurra a cadeira para trás, e o Nicolas estava bem atrás da cadeira, e é nesse momento que ele cai. O vídeo vai bem devagarinho, mostra que uma das mãos da deputada estava acima do encosto da cadeira do Hugo Mota com um telefone na mão. E a outra mão dela estava encostando no deputado que estava do outro lado dela, não do lado do Nicolas. Uhum. Então, com que mão que ela acertou as partes baixas dele? Eu me pergunto. Então, esse vídeo será usado. É um vídeo de piada, engraçadíssimo, mas que serve de referência para ela apresentar a defesa. Então, ela acha que vai ter uma boa defesa, mas ela espera talvez algum tipo de punição que ela não sabe com que gravidade, mas ela espera punição para vários colegas que estavam tomando a Câmara de assalto também. No caso, qualquer punição a ela vai ser naquela ideia de que, olha só, nós punimos de qualquer coloração, de qualquer partido. Essa enganação que a gente está acostumado a ver no Brasil, que é usar, né, a polarização para fazer esse tipo de coisa, usar os dois ladismos. Isso é um clássico que a gente tem visto todo dia na imprensa, nessas TVs a cabos. Ah, não, a gente dá espaço para um, para outro. Gente, não tem que dar espaço para golpista, ponto. Essa coisa, espaço é para quem quer jogar o jogo democrático. Mas dentro dessa natureza das coisas, talvez sobre alguma coisa para ela, para dizer que também punimos do PT nessa hora, e por aí vai. Exato. Aqui, só para seguir também trazendo outras informações a respeito disso, né, Elo, eu achei importante essa informação que a Elo trouxe a respeito da Camila Jara, falando que ela espera algum tipo de punição, ainda que não seja para toda essa lista, né, que foi levantada e que foi denunciada, né, encaminhada ali para a Corregedoria, esses pedidos de suspensão cautelar. Também, uma dúvida que eu tenho, a gente pode até trazer para o Cacai depois, Chico Sá e Elo, você também que está acompanhando esse caso, se podem ter medidas mais brandas, né? Levando em consideração a particularidade da atuação de cada um desses parlamentares nesse motim. Então, claro, tinham os parlamentares que estavam mais engajados, né, do que os outros. Então, tentar entender se tem um tipo de dosimetria, talvez, uma espécie de dosimetria para esses casos também, acho que seria importante. Outra coisa, Gabi, que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte, naquela noite, o líder do PL saiu correndo, Sóstenes Cavalcante, saiu correndo para a sala do Arthur Lira, e lá, junto com outros parlamentares, teria costurado o acordo que permitiu que Hugo Mota retomasse sua cadeira. E o acordo previa o quê? Que eles se retirariam
da mesa se retirariam ali do local. O que aconteceu na prática? Hugo Motta chegou, eles continuavam lá, ele subiu na tribuna e eles continuavam lá. O Hugo Motta começou a ir embora. E aí o Isnaldo Bulhões pegou o Hugo Motta e levou até a cadeira. E aí fizeram o pessoal sair. Ou seja, eles descumpriram o acordo que tinha sido feito, porque não era para eles estarem lá na hora que o Hugo Motta chegou. Isso dá ao Hugo Motta todo o direito de descumprir esse acordo, porque eles descumpriram. E o Lindbergh foi mais longe. Ele disse o seguinte: eu não sei se alguém ali fez acordo com terceiros, mas não foi essa a decisão da reunião do Colégio de Líderes. Como quem diz para o Hugo Motta, olha, você não fechou acordo com ninguém e até quem fez acordo desrespeitou. Então você tem mais que punir mesmo, não tem que respeitar acordo alheio, até porque o acordo alheio nem foi respeitado. Então, assim, eu acho que vai ser difícil sair impune, totalmente impune dessa história. Vai ter gente sendo punida, estou apostando nessa solução. É porque aí talvez, Elô, esteja em jogo também a própria sobrevivência da ideia de Hugo Motta como presidente da casa, né? Se também Zé Trovão bota a perna na frente, igual ali numa quinta série. Não, você não vai passar. Acontece todo aquele tumulto e ninguém é punido, a autoridade desse rapaz, que já não é das melhores, para onde é que vai, né? Ele já está deixando o quinta coluna lá do Eduardo Bolsonaro fazer um trabalho sujo contra o Brasil desde praticamente fevereiro. É um deputado por correspondência, um deputado ausente, que fica na Casa Branca tentando atrapalhar a economia do Brasil. Ele já está deixando esse sujeito fazer esse trabalho sujo em Washington, sem punição, sem falar nada. Ainda vai deixar o que está acontecendo em Brasília? Ele tem que ensaiar alguma punição, alguma coisa. Nem que seja ali um engana-trouxa, mas alguma coisa ele vai ter que fazer. E Carla Zambelli, né, Chico? Ele não cassou o mandato da Carla Meu Zambelli Deus, até ainda hoje. ainda tem essa. Sabe? Então ele está devendo, né? É um mandato muito desmoralizado, né? Esse povo, quando sobe lá em cima, quando bota a perna para ele não passar, é que sabe que ele não tem autoridade nenhuma. Se não é o Arthur Lira, ali que vem ali numa tática, numa estratégia de vaquejada, que ele gosta muito, e consegue colocar a coisa para andar, não teríamos sessões até agora. Olha, eu acho, Chico, que infelizmente o Sóstenes correu para o Arthur Lira e o Arthur Lira abriu a porta e fechou esse acordo. Infelizmente. Sim. Porque antes desse acordo acontecer, o Hugo Motta já tinha baixado uma comunicação por escrito, dizendo que ia acionar a polícia, que ia afastar por 6 meses sem pagamento quem insistisse com aquele motim, né? Então, se não tivesse esse acordo, ele teria que cumprir o que ele escreveu. E talvez a gente estivesse numa situação bem melhor agora, porque a punição já ia ser adotada naquela hora. A não ser que ele escreva por escrever e ache que a palavra dele não vale nada. Ele botou no papel, né? Exatamente. Não, talvez ali na agonia da hora, sendo atacado, quem sabe não saísse uma decisão dessa. No outro dia, como assim, a gente já conhece um pouco o Hugo Motta, ele voltaria atrás, mas pelo menos na hora ele ensaiaria ali uma punição. Mas é uma presidência desmoralizada. Ou ele pune alguém agora, com que cara esse rapaz vai conduzir os trabalhos até o fim do mandato dele, né? Da gestão dele? Ele tem mais 2 anos, praticamente. Como é que ele vai chegar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? É difícil a vida dele se ele não pune alguém nesse momento. Até o pedido de desculpas do Sóstenes Cavalcanti só veio também depois do acordo com o Arthur Lira. Tudo isso foi realmente passando por cima ali da autoridade, até não sei, né? A gente vai ver se realmente resta alguma autoridade ali por parte da presidência da Câmara depois de tudo que aconteceu. Agora, Elô, eu queria também trazer aqui uma informação, uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, que também é a respeito do golpe, mas a gente falando aqui do golpe do 8 de janeiro
e desses núcleos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. É mais uma informação, né, mais uma evidência, uma prova que corrobora aqui no conteúdo do celular de um assessor do Braga Neto pela Polícia Federal, corroborando justamente com essas acusações de golpe. É um material do coronel da reserva Flávio Peregrino, esse assessor do Braga Neto, que a gente está trazendo aqui, que foi obtido pelo Estadão. E tem, numa das anotações desse assessor, ele frisando, o coronel, o assessor, que o líder das articulações era o Jair Bolsonaro. Isso está nas anotações dele. E que os militares também tentaram ajudar o então presidente Jair Bolsonaro porque, abre aspas, sempre foi a intenção dele, fecha aspas, permanecer no poder mesmo depois da derrota das eleições de 2022. E a gente tem uma tela aqui também dessa mensagem que foi encontrada pela Polícia Federal no celular desse assessor, dizendo o seguinte, o Flávio Peregrino diz o seguinte: a posição de muitos envolvidos, indiciados, é que buscaram sempre soluções jurídicas e constitucionais, Estado de Defesa de Sítio, GLO, artigo 142, tudo isso para achar uma solução e ajudar o presidente Bolsonaro a se manter no governo, pois sempre foi a intenção dele, em função de suspeitas de parcialidade no processo eleitoral e desconfiança nas urnas eletrônicas. Então, assim, um componente, vamos dizer assim, que é novo, mas que corrobora com tudo que a gente já sabia, com depoimentos também de militares no julgamento, né, Lu? Confirma tudo que vem sido dito e com detalhes, não é? Porque o Bolsonaro mesmo, naquele dia que eu colocou a tornozeleira, quando eu falei com ele sobre a minuta golpista, o que ele falou? Ele falou que não tinha minuta, que ele era só um plano para uma discussão a respeito de GLO, de Estado de Defesa, exatamente o que essa mensagem acaba de dizer, como se isso fosse só uma coisa simples, e ele reuniu os comandantes militares para discutir essa coisa simples, que é decretar uma GLO e permanecer no poder. Não tem nada de simples, não tem nada de ingênuo, né? Isso é uma discussão que ele ficou o tempo todo tendo para ver se conseguia, através do que a Constituição lhe proporciona, os instrumentos viáveis jurídicos, ele esgotou todos, não tinha nenhum. Então, ele queria dar um golpe de Estado usando uma GLO ou um estado de emergência, que é exatamente o que esse assessor deixou escrito para todo mundo ver. Não, é só mais uma prova, né, que todo o inferno que a gente vive, desde que esse senhor perdeu a eleição em 2022, é provocado por a ideia de que eu não vou largar o poder, eu não vou largar a rapadura, eu vou ficar aqui. Aliás, desde o meio do governo, 2 anos de governo, ele já estava, isso o relatório da PF prova, ele já estava planejando não entregar, mesmo se perdesse a eleição. Então, ele passou a vida inteira na cadeira do Palácio Planalto pensando em não entregar, mesmo caso perdesse a eleição. E é essa birra, essa ideia golpista dele que nos traz a esse inferno até agora. É o que leva o filho a ficar em Washington tentando desmarcar reuniões que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marca com qualquer autoridade norte-americana. É o filho que fica tentando infernizar a economia do Brasil. É o filho que fica tentando destruir emprego no Brasil. É tudo por isso aí. Então, essa é a grande história importante. Ainda é essa de não entregar o poder. Como não? Perde a eleição, não vai entregar? Ele fez igualzinho o Trump, né, Chico? Porque o Trump sempre disse que ele não tinha como ele perder a eleição só se fosse fraudado. Igualzinho ao Bolsonaro. E até hoje ele não admite que ele perdeu a eleição, ele nunca reconheceu a vitória do Joe Biden, que foi uma vitória bastante significativa, por sinal. Então é a mesma forminha de bolo, impressionante. Você falou no Trump, Elô, super importante você ter citado Donald Trump, porque hoje a gente teve uma notícia que é bem preocupante, né? Do presidente dos Estados Unidos. Mais uma, né, Elô? Todo dia a gente tem uma novidade, mas agora ele anunciou uma intervenção federal e o aumento do controle dele sobre a polícia de Washington. A gente está vendo a manchete aqui na tela, para você que nos assiste. Mas o Trump, ele comunicou
o envio de tropas, né, para a capital, para Washington, está alegando, olha que importante isso, ele está alegando o aumento da violência urbana, só que isso é uma contradição completa com os dados da criminalidade da cidade. A gente vai colocar aqui na tela para conseguir mostrar melhor essa história, mas o Departamento de Polícia está dizendo que os crimes violentos, né, diminuíram 26% em Washington, isso é com base em dados, nos primeiros 7 meses de 2025, com comparação com o ano passado, né, com o mesmo período do ano passado, em que os crimes, em geral, diminuíram cerca de 7%. Quando eu estou falando de crimes em geral, a gente está levando em consideração, segundo esses dados do Departamento de Polícia Metropolitana, incluindo homicídios, assalto à mão armada, abuso sexual, roubo, enfim. Então, a gente vê aqui no gráfico essa diminuição em comparação com o ano passado. Aí o Trump, para te passar a palavra, vou só trazer aqui uma frase dele, né, um trechinho de um pronunciamento dele, porque ele justifica essas medidas apresentando o gráfico, afirmando que a taxa de criminalidade dobrou, na verdade, em relação a outras capitais do mundo. Ele cita Brasília, é uma loucura. Então vamos assistir esse vídeo e a gente volta a falar. Look at these. Baghdad we doubled up on Baghdad. Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogota, Colombia, heavy drugs. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru, all double and triple what they are. So do you want to live in places like that? I don't think so. I don't think so. É inacreditável. Olha, Gabi, eu acho que é super preocupante o que o Trump está fazendo. Diz ele que serão só 30 dias, mas da última vez que ele mandou a Guarda Nacional para algum lugar, que foi Los Angeles, e era só por 30 dias, eles estão lá até hoje, né? Uhum. Então, ele já citou como as outras cidades que ele tem em mente para fazer algum tipo de ação: Chicago, Nova York, somente cidades que têm uma maioria democrata. E não são as cidades mais violentas do país. Eu peguei a lista aqui das cidades onde a criminalidade é maior, são Memphis, St. Louis e Nova Orleans. Todas cidades dominadas por republicanos. Ele citou essas cidades como possíveis alvos de ação do governo federal, de tomar a polícia lá para combater a criminalidade? Não, até porque Trump está fazendo tudo isso com base em mentira. Vocês viram o gráfico, a queda vertiginosa da violência na cidade de Washington nos últimos 2 anos. É o menor índice dos últimos 30 anos. Olha aquela queda ali, gente, gigantesca, de 23 para 25. Crimes violentos, 30 anos. É o índice mais baixo de 30 anos. Então, como ele pode usar isso como motivo, a violência como motivo para ele tomar a polícia? Falácia, desconexão cognitiva absoluta. Por quê? Existem tanto, é que nem no Brasil, existem tantos programas dedicados à violência, dedicados aos crimes, que as pessoas no país inteiro ficam achando que estão vivendo num lugar mais perigoso do mundo. Então você cria essa situação para justificar, facilitar um discurso como esse, como o Trump está fazendo. Agora, por que eu digo que é super perigoso? Porque a gente tem as eleições de meio de mandato vindo aí. E Trump sabe, ele sabe que a probabilidade dele perder o controle da Câmara, especialmente, e talvez também do Senado, é muito grande, porque toda eleição que muda os deputados e senadores, né, a Câmara toda e 1/3 do Senado, no segundo ano do mandato do presidente da República, em geral, a coisa muda de figura. Isso é muito comum acontecer, historicamente falando. E, assim, na Câmara dos Deputados está por um fio. Se ele perder 2 cadeiras ali, ele já perde o controle da Câmara. Então, ele pode muito possivelmente estar usando esse tipo de ação para começar a testar esse tipo de comportamento, o uso da Guarda Nacional, para ir controlando cidades onde os democratas têm maioria, para ele controlar as eleições. Ele já está falando em ter o governo federal intervir e controlar as comissões eleitorais dos estados, porque nos Estados Unidos
cada estado organiza seu processo eleitoral. E ele está querendo fazer uma intervenção federal em vários lugares. Então ele pode muito bem já estar de olho na eleição de meio de mandato para não perder a maioria da Câmara e do Senado. É um processo de criação de uma ditadura a partir do próprio poder democrático. Ele foi eleito democraticamente e está dando todos os passos na direção de criar uma ditadura dentro dos Estados Unidos. É realmente muito preocupante. O Trump não é muito forte dele aplicar política de segurança pública, não só política de segurança pública, mas principalmente com resultado em dados, enfim, baseado em evidência, né? Quer dizer, é uma tática que não funciona, enfim, é ineficaz, que ele chama de repressão ao crime. Ele age como se não precisasse de nenhum número verdadeiro, né? Ele cita Brasília também sem saber, ele cita Bogotá, que também tem tido nos últimos anos uma queda no número de violência. Ele sai, pega ali não sei quem fornece esse tipo de número e faz esse tipo de ação. Porque também a comunicação dele precisa ter uma coisa por dia. Tem que ter um absurdo por dia para a máquina não parar de funcionar. A tática do Steve Bannon, né? Exatamente. Um dia tarifaço no Brasil, outro dia eu vou... ameaço pegar todo mundo que está nas ruas de Washington e deportar, porque ele quer pegar essas pessoas e não sei se ele vai mandar para El Salvador, para uma prisão qualquer, não sei para onde ele vai mandar essa gente toda, porque o anunciado é esse. Pega tudo, joga no avião e deporta. E eu acho que tem um risco enorme disso ser só uma desculpa para você usar a Guarda Nacional para repressão política, né? Porque vocês se lembram o que o Trump fez já perto do fim do primeiro mandato dele. Tinha uma manifestação gigantesca naquela avenida que fica a uma quadra da Casa Branca, né? Porque a avenida mesmo da Casa Branca hoje em dia é cercada e tal, mas uma quadra antes dela, ela foi toda ocupada por manifestantes na época daquele assassinato do George Floyd. E a população estava sentada ali, uma manifestação super tranquila e tal. O que ele fez? Ele chamou a Guarda Nacional para limpar a rua, como ele disse. E ele queria usar a violência mesmo. Teve os assessores dele que seguraram um pouco a situação. Mas esse o pensamento do Donald Trump. Então, não me espantaria se ele tentar usar a Guarda Nacional justamente perto das eleições para repressão política. Ele anunciou hoje que vai botar agentes do FBI patrulhando as ruas de Washington, D.C. Nada mais, nada menos. Olha aonde que o cara está indo. Então, eu acho que assim, é realmente sério e preocupante o que ele está fazendo. É muito, muito sério e a gente já viu uma movimentação disso antes, né, Elo? Não só essa questão, né, de querer enviar a Guarda Nacional, isso já tinha acontecido antes, mas também a fronteira dos Estados Unidos com o México, você estava falando sobre deportação, essa área da fronteira ali está completamente militarizada também, né? É um projeto do Donald Trump, é um projeto de campanha que ele está colocando em prática também. E me parece... vai lá, Elo, vai lá. Não, e tem limites para o que ele pode fazer com a Guarda Nacional pela lei, né? O Washington é uma exceção, porque o Washington, o Distrito Federal, não tem autonomia para certas coisas por ser a capital do país. Então tem até um artigo lá da Constituição, das regras, eu não sei como a gente chama, da cidade de Washington, que permite que o governo federal use a Guarda Nacional, mas nos demais estados... Ele não pode, tem que ter uma autorização do governo do estado. Ele fez isso na Califórnia, em Los Angeles, à revelia do governador da Califórnia. Exato. À revelia da lei. Então, assim, cumprir a lei não é para Donald Trump uma exigência, mas isso será questionado nos tribunais, evidentemente. É isso, é importante que seja, Elô. E importante ter você aqui com a gente também para poder explicar. E a Elô, assim que saiu a decisão, ela já disse, olha, os dados não são esses. Então, é importante sempre ter o seu olhar aqui com a gente, querida. Obrigada e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite, obrigado. Não, daí a importância de ter um Elô na equipe, exatamente, né? Luísa Vilela, com muitos anos na cobertura do poder dos Estados Unidos. Exato. E agora
se tornando, obviamente, uma das maiores repórteres em Brasília. Então, ela faz a ponte Washington-Brasília com conhecimento com o pé nas costas. Que ninguém faz. Isso é L Notícias. Muito bom, Chico, é isso. Eu queria chamar a atenção para esse trabalho da Elo Vilela, com tantos anos de experiência. E queria também trazer, falando em experiência de jornalismo aqui, a entrevista do Chico Pinheiro de hoje, que é com um grande personagem da nossa música, o João Carlos Martins. Já foi tema de escola de samba, né? Enfim, no mundo inteiro ele já encantou um monte de gente, plateia, enfim. Então, para a gente trazer essa história. Isso aí lota teatro em qualquer lugar do mundo. Muito marcada a vida toda dele pela arte, enfim, pelo amor à música também. Então a gente traz um trechinho dessa entrevista agora aqui que você vai acompanhar depois do Série Notícias segunda edição. Vamos lá. Mas aos 16 anos foi o dia D da minha vida. O meu professor de piano, um russo, era o melhor professor no Brasil, José Clias. Ele me chama depois de um almoço para eu tocar um concerto para o Villa-Lobos, do próprio Villa-Lobos. Você, com 16 anos, tocou para o Villa-Lobos ouvir? Para o Villa-Lobos ouvir o casa de concerto quem? dele, na casa do professor Clias. Você nunca tinha visto o Villa-Lobos pessoalmente? Não, o Villa-Lobos tinha assistido uma apresentação minha. Aí toquei para o Villa-Lobos o concerto. E teve uma parte que estava escrito forte. E eu comecei piano e fui crescendo até chegar no forte. Aí o Clias falou, João, você está tocando... O professor falou, você está tocando para o compositor. Ele falou, deixa ele continuar. Quando acabou, o Villa-Lobos olha para mim e fala, garoto, você é muito atrevido, mas ficou mais bonito. Essa conversa com o maestro João Carlos Martins você acompanha depois do N2, então 7 horas da noite. E para quem está nos acompanhando em vídeo, já viu que Rodrigo Viana se materializou aqui na nossa mesa redonda. O cara chegou sorrateiro. Boa noite, meu querido. Boa noite. Enquanto o João Carlos Martins conversava aí com o Chico Pinheiro, eu entrei no estúdio de volta, né? E acompanhava com vocês um pouco antes as falas da Elo, de vocês mesmos comentando essa situação nos Estados Unidos também. Super preocupante, né? O avanço de uma ditadura nos Estados Unidos, a gente pode dizer, né? Exato, Rodrigo. É preocupante demais e, bom, todos os dias a gente traz falas do Donald Trump, como ressaltou o Chico aqui, que são absolutamente preocupantes. É uma tentativa realmente de colocar notícias que geram o caos, né? Uma tática do Steve Bannon, que Sim. o Donald Trump aplica na prática como se fosse uma política convencional, já virou convencional do governo Donald Trump. Ele gera o caos para depois ele mesmo ser aquele que Exatamente. Resolve o caos. Né? Exatamente. Assim como ele negociar, né? Como no tarifaço, por exemplo. Ele está querendo ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele faz a guerra e depois ele quer colher o Prêmio Nobel da Paz. Até agora não conseguiu colher paz em lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus. Falando a respeito do Donald Trump e do tarifaço, vale a pena a gente trazer a informação da reunião que está acontecendo hoje com o presidente Lula, vice-presidente também Geraldo Alckmin se reunindo hoje para falar a respeito disso. São os últimos detalhes dessas medidas que vão ser anunciadas para tentar conter o impacto desse tarifaço do presidente dos Estados Unidos. Então, vários ministros nessa reunião. Então, tem o Rui Costa, o Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann. Aliás, o Fernando Haddad, já a gente traz mais detalhes sobre aquela reunião que foi desmarcada, como o Chico Sá falou agora há pouco. Tem também o Sidônio Palmeira, que é da área de comunicação, Jorge Messias, enfim, muita gente debruçada para falar a respeito disso. A expectativa é de que isso já seja decidido hoje, então até amanhã de manhã o anúncio dessas medidas deve acontecer. A gente vai, claro, te contar tudo aqui no ICL Notícias, assim que a gente tiver notícia disso. Já tem algumas ações planejadas que estão ventilando nessa história, então linhas de crédito, aumento de compras governamentais, para tentar absorver uma parte desses produtos que vão deixar de ser exportados para os Estados Unidos. A Débora Maganha está aqui com a gente para ajudar a gente a entender essa história. Chega quem entende, né? Chegando Débora Maganha chega aqui no quem N2. Entende do babado todo. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Chico, Gabi, boa noite, Rodrigo. Hoje não estou aí fisicamente, mas estou aqui de longe, de coração.
Muito Boa. bom, Débora. A gente ainda não tem as medidas, melhor dizendo, né, oficiais que vão ser anunciadas pelo governo, mas dessas que já foram ventiladas, que eu citei agora há pouco, eu queria que você também ajudasse a nossa audiência a entender um pouco como é que isso pode amenizar esses impactos, né? Esses produtos que vão deixar de ser exportados para os Estados Unidos, portanto, essas linhas de crédito, aumento das compras também, se dá para direcionar para outros países, quanto tempo isso pode levar, né? Para ter um efeito real, enfim. Então, para você tentar ajudar a gente a entender essa história. Desde que o tarifaço ele foi anunciado, já tem vários tipos de métricas e medidas sendo feitas para tentar entender qual seria o impacto na nossa economia de tudo isso. E o impacto, logo que foi anunciado, nem considerando aqui todas as exclusões que vieram depois, era ali algo em torno de 0,3, 0,4 do PIB. Mas a gente não pode pensar só em relação ao PIB mesmo, porque alguns setores eles vão ser muito impactados. E aí a gente está falando, por exemplo, de trabalhadores daqueles setores que podem perder seus empregos, suas rendas. Então é muito importante que a gente olhe para além disso. Olhando assim, o impacto de 0,3% no PIB não é tão grande. Mas alguns setores vão sofrer muito com isso. E aí é que entra o papel dessas medidas que estão sendo estudadas e que devem ser anunciadas no máximo até amanhã, em relação ao pacote contra o tarifaço, né, que é justamente para tentar salvar, para tentar ajudar esses setores mais específicos. Então, quando a gente fala, né, do tarifaço, parece que ou a pessoa fala o impacto é muito pequeno, ou ela fica muito assustada de que aquilo vai acabar com o Brasil. Tem que ter aqui um pouco de calma, um pouco de meio termo quando a gente olha isso, justamente para entender que alguns setores sim vão ser muito impactados. E aí que entra a individualização do pacote contra, né, desse pacote que está sendo estudado agora. Então, por exemplo, crédito subsidiado seria uma das opções, então crédito com uma taxa menor, porque empresa grande ainda consegue absorver um pouco mais esses impactos. Uma empresa menor que tem muita exposição à exportação para os Estados Unidos, ela vai sofrer muito mais impacto e vai precisar, por exemplo, às vezes de capital de giro, de um dinheiro mais rápido ali. Então, um crédito com uma taxa menor para setores impactados, e aí tem que ver setor a setor como é que esses setores estão realmente sendo afetados e como você mitiga isso. Pode ser que em alguns setores, por exemplo, que tenham ali alimentos mais perecíveis, porque os pescados, por exemplo, até contei isso de manhã, os pescados, eles normalmente são acondicionados de outra forma ali, eles vão ser congelados, até tentaram mandar uma parte antes do dia 6, antes da entrada em vigor, para correr, porque o que entrasse antes não ia pagar a tarifa, então tentaram mandar por avião, bagunçou toda a logística, mas eles estão tentando mandar o que dá antes, né? O que deu, na verdade, porque o prazo já foi. Só que tem alguns setores alimentícios que dependem da colheita, tem alguns setores que são mais perecíveis, que não tem a possibilidade ali de congelar. Como é que fica, né, nesses casos? E aí entram justamente essas medidas, ou de crédito, ou do governo entrar comprando alguns alimentos, alguns itens ali, até para distribuir de outras formas, merenda, por exemplo, já foi até falado. Tem a possibilidade também de uma pausa, uma redução de alguns impostos, só que aí realmente tem que ver caso a caso, para também não estender para todo o setor, porque o setor pode estar ali no meio, mas não ser um exportador para os Estados Unidos. Então tem que ser empresas de um determinado setor e que está sendo afetado justamente por essas tarifas. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o setor de imóveis, que não foi excluído e que acaba tendo, né, uma exportação muito específica em algumas regiões do Brasil para os Estados Unidos de imóveis que são utilizados lá. Isso não teria como você redimensionar aqui. Então, aí viria um crédito, um imposto talvez um pouco menor, uma pausa, algo dessa natureza para tentar ajudar essas empresas a se manterem aí, pelo menos nesse período, enquanto está tudo muito instável. Porque o grande problema é que mexe com a previsibilidade da empresa. Então, como é que ela vai tomar uma decisão de contratar gente, de aumentar a capacidade produtiva, de ter um novo projeto, se ela não sabe o dia de amanhã, porque o Trump é muito imprevisível? Então, isso acaba trazendo essa imprevisibilidade de uma forma geral, não só no mercado financeiro, mas no setor produtivo também, que ninguém quer tomar decisão, porque pode ser que mude o rumo e aí vá tudo para o buraco. Então, o papel do governo entra justamente para tentar ajudar esses setores nesses casos específicos que estão sendo mais afetados.
Eu não sei se Chico ou Rodrigo tem alguma questão a respeito dessas questões das medidas, Rodrigo, mas tem a notícia também do Fernando Haddad dizendo que tinha uma reunião marcada, né, mais uma maneira de tentar negociar com os Estados Unidos, e ele atribui à extrema-direita muito claro, né, isso também não precisa ser nenhum gênio para fazer essa conclusão, já que o Eduardo Bolsonaro, também o Figueiredo, o neto de ditador também, tem articulado nos Estados Unidos para atrapalhar a soberania do Brasil, enfim, para ferir a soberania e atacar o Supremo Tribunal Federal também. Mas o ministro Fernando Haddad, ele foi à Globo News, ele deu uma entrevista e ele falou com todas as letras. Ele tinha uma reunião marcada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, né, o Scott Bessent, que foi cancelada, e a gente separou um trecho dessa fala do Haddad. Ele disse o seguinte: a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores e a reunião virtual, que seria na quarta-feira, foi desmarcada. Argumentaram falta de agenda, uma situação bem inusitada. O que fica claro para nós é que a questão comercial não está em foco, ou seja, a atuação, né, da extrema-direita contra o Brasil, Rodrigo. É evidente essa atuação. O Eduardo Bolsonaro, né, Chico, Débora e Gabi, disse explicitamente já na semana passada que ele ia fazer tudo o que fosse necessário para impedir as conversas entre o governo brasileiro e o governo do Donald Trump, e está fazendo. E o Fernando Haddad agora explicitou, trouxe isso à tona nessa entrevista, e eu só discordo ali da frase que ele usou, ele falou militância antidiplomática. Na verdade, é uma militância diplomática a favor dos Estados Unidos. Eles estão militando a favor dos interesses dos Estados Unidos e não a favor do interesse da economia brasileira, né? E estão fazendo isso, inclusive, pretendendo incluir mais gente também nas sanções. Então, você sanciona autoridades brasileiras, por enquanto Alexandre de Moraes, vai se expandir para outros ministros do Supremo e sanciona o povo brasileiro, as empresas brasileiras, o empresariado brasileiro, a burguesia brasileira, por que não dizer com todas as letras, né? Hoje eu estava vendo um caso inusitado daquela empresa Taurus de arma, que está pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para o governo Lula, e sendo que o CEO da empresa tinha comemorado quando o Trump ganhou. Então, o bolsonarismo ataca, inclusive, os setores aos quais o bolsonarismo estava ligado, até ideologicamente, como o setor armamentista. E esse cancelamento é muito sério, né? Porque é um dos poucos canais que tinha sido aberto para conversa e que foi interrompido por uma pressão da extrema-direita e por um desejo do Trump também, né? Exatamente. Não, você pega... Eu quando escuto essa notícia... por exemplo, lá no Ceará, o povo do pescado vai todo perder dinheiro, etc. Cara, eu fico com vontade, tem que mandar a conta para a casa do Bolsonaro em Brasília, direto para a família. Isso não impede que você faça políticas públicas, que você converse com o Alckmin, com o Lula e tente minorar, né, reduzir esse desastre para a economia do Brasil. Mas nem que fosse um protesto simbólico, eu levava essa conta do pescado cearense que vai apodrecer ou vai dar um prejuízo e vai desempregar pescador no litoral do Ceará, eu mandava para a casa do Bolsonaro, direto. Fazia um protesto lá, né? Eu mandava peixe podre para encher lá o jardim dele. Tem que fazer alguma coisa que mostre, que ligue isso diretamente aos Bolsonaros. Está ficando muito barato. O próprio Haddad fala muito diplomaticamente, né? A militância da extrema dele. Gente, esse é Eduardo Bolsonaro lá e o Paulo Figueiredo. Hoje o Paulo Figueiredo comemorou nas redes a fala do Haddad. Tipo assim, bobinho, sabe? Passou recibo, né? Passou recibo, assim. Os caras estão tirando onda da cara do Brasil, da cara de todo mundo, gente. Tá na hora de ter algo mais efetivo. Tem que sair um mandato de prisão de Eduardo Bolsonaro. Não vai cumprir, a Interpol não vai chegar, o Trump protege. Aí é outra história. Mas você tem que ter fatos no Brasil que mostrem que, pelo menos, a gente não está sendo feito de otário. Sim. Débora, é importante isso que o Chico levanta aqui também, e imagina o esforço diplomático que está sendo feito pelo Itamaraty, a gente bate muito nessa tecla. Para uma família dessa estragar tudo, pô. Para daí o Fernando Haddad dizer, olha, era uma reunião importante para o Brasil, o ministro da Fazenda que está levantando junto aos demais ministros, como a gente já disse, qual é a maneira de encontrar saídas, né, para mitigar
o impacto do tarifaço, e aí tem a reunião desmarcada, assim, porque tem uma família que só está interessada nos próprios interesses. Quando o Rodrigo falar é diplomático a favor dos interesses dos Estados Unidos, eu diria diplomático a favor do interesse dos Estados Unidos em causa própria, Sim, né? Porque a tentativa é realmente, né, se salvar de qualquer forma, custe, né, o que custar, coloque na fogueira quem tiver que colocar. E o Eduardo Bolsonaro, ele vem com essa postura desde o começo. Desde que começou a se falar em tarifa, em sanção, ele até chegou a falar que queria pedir, que queria fazer uma pressão, uma força ali, mesmo que Donald Trump não tenha poder para isso, para tentar excluir, por exemplo, o Brasil do sistema SWIFT, né, que é aquele sistema de comunicação de pagamentos, que a gente teve a exclusão recente da Rússia, teve também a exclusão do Irã. Só que ele esqueceu que Donald Trump não toma essa decisão sozinha, né? São países membros e colegiados, o SWIFT fica na Bélgica, inclusive, tem, claro, um poder ali, mas uma influência, mas nada é decidido sozinho. Mas ele chegou a ponto de falar que gostaria, né, que o Brasil fosse excluído e queria pedir isso para o Donald Trump, prejudicando o seu próprio país, porque essa exclusão ela traz prejuízos para o país. E não só isso, né? Todo o comércio com o Brasil seria afetado. Então, a gente que exporta comida, a gente que exporta minério para o mundo todo, ia acabar afetando todo esse comércio internacional, uma coisa assim sem cabimento nenhum. Foi descartado logo de cara, inclusive, por qualquer analista mais sério, mas ele chegou a ponto de falar isso. E hoje também estava lá no Financial Times falando que ele quer que tenha ali sanções mais duras, né, em relação ao STF, e aí usar também o STF de espantalho, nesse caso, em um momento que você tem toda a tensão lá nos Estados Unidos com o nosso Supremo e as Big Techs, que são um lobby bem grande do Donald Trump, né, acaba sendo muito conveniente também. Então você cria essa figura do STF como um vilão, então vamos sancionar os ministros do STF, vamos endurecer o tom com os ministros do STF, em um momento que você tem por trás, né, não só toda a questão geopolítica, mas os interesses das Big Techs aí em jogo, com toda aquela briga dos conteúdos ilegais, e se deve ser responsabilizado, e toda a decisão em relação a isso. Então, acabou virando um alvo fácil, né, pro Donald Trump também aceitar, porque tem todos os interesses por trás ali das empresas que financiaram ele, sempre que ele precisa de um dinheiro, é de lá que ele vai buscar doação, então ele vai defender também esses interesses. E aí ele agora falou para o Financial Times justamente sobre isso, sancionar mais as autoridades brasileiras, tentar impor, pedir uma nova revogação de vistos ali, tentando colocar mais uma vez os Estados Unidos aí contra o Brasil, mas fica, como o Haddad falou, e aí não tem como discordar dele, fica claro que é uma coisa que não é comercial. Uhum. Isso está escancarado desde sempre, mas esse descompromisso, né, desmarcar com uma coisa que estava sendo super esperada, inclusive desde a semana passada, desmarcar por falta de agenda, né, fica na cara que não é realmente uma questão comercial ou econômica. Tem esferas políticas e geopolíticas muito grandes aí por trás. Lógico, Débora. Se fosse por falta de agenda, não teria nem marcado, né? Então tá muito claro aí quais são os interesses que estão envolvidos. Muito bom, muito importante ter a Débora aqui com a gente, e quando a gente tiver as medidas também do tarifaço, ela vai nos ajudar, com certeza, a entender também tudo que está em jogo e como a gente vai conseguir encontrar caminhos para mitigar tudo isso. Obrigada, querida. Bom ter você com a gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, querida. Aliás, falando em Débora, a Débora estava com a gente ano passado no Despertar 2025. Aliás, todo o nosso time, né? Sim, fiz com ela lá, entrei junto na hora do... É mesmo, vai ser duplinha. A apresentação para o público, né? 4.000 pessoas, né, foram ano passado. Dei sorte e contei com a ajuda da Débora. Eu contei com a ajuda do Guga Noblar, fiz uma parceria com o Guga Noblar. Com o Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, aí ó. Grandes duplas. E esse ano vai ter de novo, né? Vai ter de novo esse ano. A gente espera... Olha, ano passado a gente teve a casa lotada. Ali mais de 4.000 pessoas estiveram com a gente. Então, eu espero nada menos do que isso esse ano. Ainda as atrações não foram anunciadas. Tem um monte de gente... Sei que tem um monte de gente grande, muita gente boa que vai estar nessa lista. Essa aqui, o Espaço Vibra, é um espaço em São Paulo que é uma das maiores casas de shows do país. Então, dá para esperar
coisa muito grande vindo por aí. Até o nosso atendimento estava recebendo muita pergunta da nossa comunidade CL sobre como que seria, né, como é que ia ser, quando. Então a gente já tem a data marcada e a gente vai abrir para as vendas também. Vamos só dar uma olhada de como que foi o Despertar do ano passado para a gente ter um gostinho do que vem por aí esse ano também. Vamos lá. O único jeito da gente verdadeiramente libertar seria oferecendo para o Brasil inteiro a possibilidade de estudar com as mentes mais brilhantes e críticas do mundo. Porque o jornalismo é um espaço privilegiado na luta pela justiça. Porque a justiça é filha da verdade e a busca da verdade é a principal função da nossa profissão. Ser um indivíduo que sonha, mas não perder a conexão com a comunidade a que você pertence, esse é o segredo, na minha opinião, do sucesso do país. Chegou a hora de despertar. Só o conhecimento liberta. E ó, já vou adiantar, eu gosto de trazer novidade assim, que é boa. Que quem entrar no grupo do WhatsApp vai ter desconto no ingresso, entendeu? Então, assim, Opa, já vale a pena entrar no grupo de WhatsApp. Já vi mais vantagem. icl.com.br/despertar para garantir desconto no seu ingresso. Também para receber novidades, se você quer saber quais vão ser as atrações. Já tinha gente esse final de semana na Flipê, ali na festa literária pirata, perguntando quem que vai estar lá. Falei, olha, eu não posso contar, também não sei ainda, essa lista não saiu. Se você quer saber antes, entra no grupo do WhatsApp. Na quinta-feira a gente abre a venda de ingressos para o público, mas só para quem entrar nesse grupo de WhatsApp do evento, com desconto. Eu vi o Eduardo Moreira também, eu vou entregar aqui falando que teremos uma cota de ingressos a preços mais em conta, populares. Então, olha... Tá nas redes hoje. Então vamos aproveitar esse negócio aí. Bom demais. Então, vamos trazer novidade em breve também para o nosso público, para a nossa audiência. Bom, e vamos dar uma respirada aqui, porque o próximo assunto não é nada fácil, Rodrigo. Aliás, conversei hoje à tarde com o professor de Relações Internacionais, Reginaldo Nasser. Ele vai estar no Em Detalhes amanhã para a gente explorar esse assunto também, para, na verdade, denunciar o que está acontecendo. Está estampando todas as manchetes de praticamente todos os jornais e a gente aqui no ICL vem noticiando dia após dia. Não tem um dia que a gente não vem falando sobre a fome em Gaza, o genocídio em Gaza. Agora são pelo menos 6 jornalistas que morreram, Rodrigo e Chico, nesse domingo em Gaza. Foi uma onda de ataques que foram direcionados de Israel. 5 desses jornalistas eram da rede Al Jazeera. Israel não só admitiu esse ataque intencional, como disse também que tinha como o principal alvo um jornalista que é um símbolo de Gaza, que é o Anas al-Sharif. Acusou o al-Sharif de envolvimento com o Hamas, sem provas. Isso gerou uma série de denúncias. Enfim, a própria Al Jazeera disse que não é verdade, que não há provas disso. E o al-Sharif deixou uma carta para ser publicada se ele fosse morto num ataque, que foi, infelizmente, exatamente o que aconteceu. Então, a gente separou um trecho dessa carta, que a gente vai colocar aqui na tela, do Anas al-Sharif, que ele deixou, né, para ser publicada, e ele diz o seguinte: essa é a minha vontade e a minha mensagem final. Se essas palavras chegarem até você, saiba que Israel conseguiu me matar e silenciar a minha voz. Vivi a dor em todos os seus detalhes, experimentei o sofrimento e a perda muitas vezes, mas nunca hesitei em transmitir a verdade como ela é, sem distorção ou falsificação.
para que Alá possa testemunhar contra aqueles que permaneceram em silêncio, aqueles que aceitaram a nossa matança, aqueles que nos sufocaram e cujos corações não se comoveram diante dos restos mortais dispersos de nossas crianças e mulheres, sem fazer nada para impedir o massacre que nosso povo enfrenta há mais de 1 ano e meio. Aliás, no nosso site, a gente também está estampando com uma manchete que foi a Heloísa Vilela que trouxe os detalhes dessa carta que o Anas al-Sharif deixou, uma carta que foi publicada postumamente por um colega de trabalho do al-Sharif. Israel conseguiu me matar, é o título que estampa a nossa manchete principal do nosso site. É até difícil falar sobre esse assunto, né, Chico, Rodrigo, porque os jornalistas já tinham denunciado há semanas atrás que estavam passando fome. Enfim, eles estão vivendo nas mesmas condições que toda a população de Gaza. Israel atacou uma tenda dos jornalistas. Quem já participou de coberturas especiais, muitas vezes se consegue criar algum tipo de estrutura assim para os jornalistas trabalharem. Então tinha uma tenda para os jornalistas na porta de um dos principais hospitais lá de... o Al-Shifa. O Al-Shifa. E o ataque foi direcionado, não é que foi assim, acertamos míssil perdido, seria, né, em vez de bala perdida, não. Foi um míssil achado, direcionado especificamente para assassinar os jornalistas que se sabia estavam dentro daquela tenda. Israel não só assumiu, como disse que fez porque tinha suspeita de que esse jornalista teria envolvimento com o Hamas, que é o que todo regime extremista faz. Qualquer um que é assassinado... Antigamente porque é comunista, né? O Vladimir Herzog foi assassinado porque era comunista. Agora é Hamas, tudo é Hamas. Todo mundo é do Hamas, e mesmo que fosse, né? Porque o Hamas é um partido que foi eleito para administrar. É um partido, é um braço armado, Israel considera um grupo terrorista. Mas foi escolhido pela maioria do povo da faixa de Gaza para administrar aquele território. Então, se o sujeito tem uma ligação com o Hamas, não sei se tem ou não, mas ele tem a ligação com uma força política que administra aquele território. Não é com um grupo perdido lá no meio do nada. Então, é a mesma coisa que Israel bombardeasse o Brasil. Não, eu estou matando porque esse aqui é filiado ao partido X. Entendeu? Então, assim, é a barbárie total. Se precisasse de mais alguma comprovação. E Israel não vai parar. Assim, é um regime assassino, não tem mais o que dizer. É um regime fora da lei, assassino, bárbaro, né, que está cometendo o maior massacre desde a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, jornalistas já morreram mais do que na Segunda Guerra Mundial. Mais jornalistas em Gaza assassinados do que na Segunda Guerra Mundial. Não só na Segunda Guerra Mundial, mas são diversas guerras que foram contabilizadas. Foi um instituto, eu já vou levantar, o Instituto Watson, que fez esse levantamento, que juntou o número de mortes de jornalistas em todas essas guerras, as principais, as mundiais, também outras guerras foram contabilizadas. A gente tem mais de 200 jornalistas mortos nessa matança de Gaza. E uma imagem que me chamou muito a atenção, porque estão circulando muitas imagens do Al-Sharif, ele era um dos principais jornalistas correspondentes da Al Jazeera lá em Gaza, ele é um jornalista palestino fazendo essa cobertura, estava separado da família há centenas de dias, justamente porque estava numa região muito perigosa de Gaza. Ele tem 2 filhos pequenos, jornalista jovem. Aparece na foto, né, Gabi, ali, os filhos aparecem. Ele não tem nem 30 anos. Exatamente. E os filhos, eles aparecem, Rodrigo, porque esses jornalistas, eles foram velados, eles receberam homenagens da população de Gaza, também da própria emissora. As crianças aparecem nessas imagens que estão rodando nas redes sociais. E foi uma imagem, assim, que eu acho que ela resume a desumanidade do que está acontecendo, porque a filha dele não tem nenhum traço no olhar dela. Ela é completamente, assim, não dá um sorriso, ela não está chorando, ela está olhando para o nada, é um vazio. Estão tirando tudo que resta, né? Mas Israel está promovendo o apagamento de um povo inteiro, 2 milhões de pessoas, que eles estão dizendo agora. O objetivo é ocupar totalmente aquela área e esvaziar, mandar os palestinos ou para o mar ou para a morte, para o cemitério, para onde quer que seja, para tomar completamente aquela região, inclusive a cidade de Gaza. Israel está planejando e assumindo publicamente que vai retomar a administração direta de Gaza, né? Que até então tinha uma administração eleita pelo povo da Palestina, né, Chico? Ele deixa muito evidente na carta, que na verdade é uma crônica de uma morte anunciada, de como o mundo também não conseguiu ou não quis parar essa guerra, parar esse extermínio, né? Essa é uma anotação muito importante, que ele fala,
Olha, e foi passando o tempo, e 1 ano e meio, e o mundo não parou esse extermínio. É um negócio até o extermínio chegar nele, que estava lá para relatar os acontecimentos. Assim, o cara tem envolvimento com o jornalismo, sabe? É porque você... Esse é o envolvimento dele, foi. Você aniquila a infraestrutura. No começo, os alvos eram militares, eles diziam, né? Militares, era o Hamas. Depois você passou a aniquilar a estrutura de saúde. Então, aniquilou hospitais. Depois você aniquila as mesquitas. E agora você está aniquilando as vozes que podem contar essa história. Então, é um apagamento completo. É um genocídio com planejamento, com começo, meio, nós estamos no meio. E que talvez se complete. Está se encaminhando porque não tem limite. O que precisa para que a ONU, por exemplo, se mobilizasse e mandasse capacetes azuis para essa região e falasse, agora vocês vão ter que bombardear os capacetes azuis da ONU, é isso que vocês vão fazer? Aliás, a ONU está condenando, né, o Escritório de Direitos Humanos da ONU está condenando o que eles chamam de graves violações dos direitos humanos, mas não é o suficiente, gente, não é o suficiente. O Netanyahu já disse que não tem outra alternativa a não ser eliminar os palestinos, terminar o trabalho. Terminar o trabalho. A solução final. Era o que o Hitler falava, a solução final, porque no início do nazismo a solução final veio depois de alguns anos. No começo, não, trabalhos forçados. Depois, não, trabalhos forçados não, vamos eliminar mesmo. E aí se chegou a 6 milhões de mortos. Então, o Israel, depois de tentar várias formas de criar guetos ali na área da Palestina, está partindo para a solução final dos palestinos. E hoje matou alguém que contava essa história. 6, na verdade, mas o mais conhecido, o Al-Sharif, né? O Al-Sharif, que trabalhava para uma das principais televisões do mundo, né? Para uma das principais emissoras do mundo. E um dos principais jornalistas dessa emissora também. Eles ressaltaram muito isso, o trabalho corajoso que o Anas Al-Sharif prestou em Gaza. Só para fechar esse assunto, que o Cacai está esperando a gente, mas para dizer que uma ação que pode abrir talvez um caminho de esperança é o que a Alemanha fez. Demorou muito, para isso acontecer. Mas suspendendo os equipamentos militares para Gaza, é o segundo maior exportador de armas para Israel, informação da nossa Andréa Dipp, hoje no ICL Notícias, primeira edição, e ela traz mais dados, também, se você quiser reassistir, vale a pena, também no Em Detalhes de Amanhã a gente aborda esse assunto com mais profundidade, mas é importantíssimo a gente ter ações mais eficazes, porque a gente não aguenta mais se deparar com essas imagens, né? Ninguém aguenta mais. A população de Gaza não suporta mais. Bom, vamos voltar a falar de golpismo aqui também, Rodrigo e Chico, porque eu adiantei que a gente teria o Cacai aqui no programa para solucionar aqui, para tentar ajudar a gente a entender algumas questões que foram colocadas. Mais cedo comentei que o PT acionou a PGR contra os deputados que fizeram um motim na Câmara dos Deputados na semana passada. Essa representação está apontando o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tem também aquela lista com o nome de 14 parlamentares que foi encaminhada pelo presidente da Câmara, o Hugo Mota, pedindo a suspensão dos mandatos desses parlamentares. Então, a gente tem a lista completa aqui na tela desses 14 parlamentares e eu já começo chamando o Cacai aqui para conversar com a gente nessa segunda-feira. Cacai, boa noite. Uma dúvida que me surgiu quando a gente falava sobre esses parlamentares é se eles podem ter algum tipo de pena diferente, levando em consideração quem se envolveu mais, quem foi mais atuante nesse motim. Oi, Gabi, Chico, Rodrigo, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. É claro que pode, é assim que funciona qualquer tipo de procedimentos com cunho criminal. Você tem um fundo criminal, você tem que apurar a responsabilidade. A minha tristeza, Gabi, e a minha preocupação é que esse ato de início do processo ele poderia ter se dado e deveria ter se dado com um ato da direção da Câmara já diretamente, para poder fazer a apuração. Eu acho que houve uma humilhação por parte, evidentemente, o Hugo Mota foi terrível para ele, no início da sua gestão acontecer um ato desse, e penso que ele deveria ter sido mais duro. Ao mandar para o corregedor e fazer esse caminho, eu diria, tradicional, isso é um certo acomodamento. Olha, a gente conhece como é que funciona. Eu advogo aqui há 40 anos, advoguei para muitos senadores e deputados e sei como é que funciona isso.
o tempo é favorável para quem está sendo investigado. Então, assim, você tem 5 ou 6 que deveriam ter sido punidos imediatamente. Assim. Eu sou contra as punições sumárias, mas existe a previsão. Teve um deputado que proibiu com o pé a chegada do presidente da Câmara, do Hugo Mota. É algo espantoso. É algo inacreditável isso. Você tem um que se negou a sair da mesa e agora diz que é autista. Então, assim, tem uns 5 ou 6 deputados que deveriam ter tido uma punição imediata, exemplar, para que começasse a discussão. Aí depois você ia discutir. Você tem todo... Gente, hoje está tudo filmado. Qual a participação que o fulano teve? Vai mostrar qual é que teve. O problema é que com a demora, manda para o corregedor vai tomar providência. Eu tenho muita preocupação disso não chegar a nada, é a desmoralização. Não é só da Câmara, não. A Câmara já está desmoralizada há muito tempo. Mas do deputado que acabou de assumir a presidência, que é novo. Já foi muito ruim para o Hugo o fato de que eles procuraram o Arthur. Eu até tinha mandado uma mensagem para o Arthur. Arthur, onde você está? Entendeu? Porque a gente sabe a força do Arthur Lira no Congresso. Agora, para o presidente, a reunião ter sido no gabinete do Arthur Lira já é complicado. Então, assim, veja bem, o que nós temos que cobrar? Nós temos que cobrar, Rodrigo, uma ação que seja a mais pronta possível. Porque se você entrar no ritmo normal, acabou. Não vai ter nada. Não vai ter absolutamente nada. Tem 5 ou 6 ali que mereciam, repito, eu como advogado sou sempre refratário a soluções sumárias. Mas existe a previsão. Tanto é que no dia, eu me lembro, eu conversei com vários deputados, me ligaram, senadores me ligaram, eu falei, gente, aí não tem muita saída. Você tem um cara que bota o pé na frente do Hugo. Foi uma coisa... Foi o Zé Trovão, né? Nós vimos. Foi o Zé Trovão. O Aquele Zé do Trovão. chapéu, O Hugo chegando para sentar, ele teve que voltar. Então, assim, gente, ou nós temos um pingo de volta de normalidade democrática. Nós estamos falando tudo isso no momento... Olha esse cidadão, não sei nem quem é. O tanto que ele está vibrando com o que está acontecendo. Quer dizer, a desmoralização incentiva esses atos que são atos bárbaros. Então, eu tenho preocupação. Eu acho que, por tudo que eu falei hoje, conversei e tal, o rito começou agora e esse rito é contrário à hipótese de ter solução. Espero que tenha. Acho que, assim, vocês viram, todos nós vimos, muita gente que está há tanto tempo cobrindo o Congresso Nacional. Isso nunca aconteceu dessa forma. É a efetivação da força bruta mesmo. Então, imagina, se tem um Ulisses Guimarães sentado naquela cadeira. Mas, você, entendeu? Então, assim, eu gosto do Hugo Mota, acho que ele é novo, apoio ele para uma série de questões, mas eu acho que aí faltou pulso. Faltou pulso e o pulso tem que vir agora, porque se deixar esse processo pegar um caminho do corporativismo, não vai dar em nada e é, mais uma vez, a desmoralização da Câmara dos Deputados. O Cacá, você ia perguntar? Não, eu ia só dizer que, assim, existem 2 caminhos acontecendo, né? Tem a punição interna, e essa é o que o Cacá falou. Bom, isso daí poderia ter... Aliás, chegou a ser aventado que iriam suspender naquele dia mesmo, né? A Heloísa Vilela mais cedo falava aqui que isso circulou lá, que se não houvesse o acordo intermediado pelo Arthur Lira, no próprio dia poderia ter vindo uma punição, suspensão, pelo menos por uns 4 ou 5. Mas como não veio, ele optou por esse caminho que foi desmoralizante para ele, Hugo Mota, no entendimento de muita gente, eu também acredito. Agora você tem ou o caminho da punição interna, com todos os trâmites, e o Cacá diz, pô, isso aí pode entrar numa normalidade que leva a punição nenhuma, mas por isso que é importante o encaminhamento para a PGR. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Você tem o caminho interno e o caminho externo, não é isso, Cacá? A PGR está com tantas atribuições nesse momento, não sei se vai querer assumir mais uma, né? Denunciar deputado, pedir afastamento de deputado, mas enfim, é importante que haja... Diga. Eu falei com o Lindenberg esse final de semana 2 vezes sobre alguns outros assuntos.
Eu tenho dúvida, eu estou falando como advogado. Como cidadão, não posso, evidentemente, me despir da minha condição de cidadão. Mas eu acho que você falar que aquelas ações foram enquadradas na abolição violenta do Estado de Direito é muito. É muito. Nós não podemos banalizar um crime tão grave. Veja bem, é difícil. Eu sei que eu vou ser criticado pelos meus amigos que estão me ouvindo. Mas a coerência, eu sou um cara coerente, até chato às vezes. Nós estamos lidando com a condenação de um presidente da República por abolição violenta do Estado de Direito. O Bolsonaro pode pegar agora, eu já falei para vocês sobre isso, dia 13 termina o prazo das alegações finais, o ministro Alexandre pode pedir até o final do mês pauta. Ou seja, começo de setembro ele pode estar sendo condenado a pena de 40 anos. Nós não podemos passar agora a imputar a abolição violenta do Estado de Direito a todos os atos. Foi grave aquele ato? Foi. É equiparável a abolição violenta do Estado de Direito? Não é. No meu ponto de vista. Assim, vamos botar a bola no chão, gente. Vamos jogar o jogo democrático, entendeu, Gabi? Nós não podemos agora, assim, você tem um ato grave que se enquadra a uma tentativa de burlar o regimento da Câmara, de falar que, não, nós estamos exercendo o direito de obstrução. Não, obstrução é outra coisa. Isso. Obstrução, todos nós estamos acostumados ao que é obstrução no dia a dia. Aquilo aí foi uma obstrução violenta, vamos chamar assim. Uma obstrução violenta. Mas daí a pegar o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, gente, não dá. Porque assim, ou nós reservamos esses crimes, Chico, aos extremos que merecem penas que são realmente compatíveis com a violência do ato em si, que é contra a democracia. Aquele grupelho lá atentou contra a rigidez da Câmara, atentou contra o Estado Democrático de Direito. Neste ponto aqui, nós não podemos agora. Eu fico muito contrariado assim. Eu sei que eu vou ser criticado, não tem problema nenhum. Não é possível que você comece a colocar tudo com a mesma gravidade, porque senão você perde a autoridade. Eu tenho autoridade de vir aqui, nesse grupo que eu passei a respeitar tanto, e dizer o seguinte: Bolsonaro vai ser condenado a 40 anos, porque ele é chefe de organização criminosa, miliciana, armada, que tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Ele, 2 generais, 2 ex-ministros da Justiça e da Marinha e mais pessoas gabaritadas. Agora, se você passa a achar que esse ato, que é um ato irresponsável contra o regimento da Câmara, também é contra a abolição do Estado Democrático de Direito, opa, não dá. Nós não podemos banalizar o direito penal. Eu sei que muitos colegas vão estar contra o que eu estou falando, mas eu tenho a obrigação de ser coerente e de explicar para vocês a gravidade que é você falar na abolição do Estado Democrático de Direito. Como é que eu posso estar defendendo uma pena para o Bolsonaro de 35 anos de idade e estar defendendo que o Trovão, por ter botado a perna ali, cometeu o mesmo crime? Não cometeu. Sim. Ele merece ser suspenso ou até cassado o mandato. Eu acho que o ato que ele fez de impedir que o Hugo chegasse lá é de uma gravidade extrema, Chico, dentro do limite estrito daquilo que está. Nós não podemos começar agora a achar que tudo, Gabi, que tudo está enquadrado na abolição da democracia. É a abolição da democracia? Meu discurso se eu fosse deputado, eu ia para a tribuna e ia falar: estão tentando aferir a democracia e tal e tal. Daí, a enquadrar tecnicamente, juridicamente, é outra coisa. Cacai, aproveitando que você comparou aí a gravidade dos 2 acontecimentos, no final de semana agora, o jornalista Hélio Gaspari publicou na sua coluna, que circula na Folha e no Globo, a possibilidade do ministro Fux pedir vistas, o que levaria, segundo o Hélio Gaspari, o caso para 2026, o ano fatídico das eleições.
É você que tem acertado todos os cálculos. Como é que você vê essa projeção do Gaspari? Muito pouco provável que tenha algum contato com a realidade. Eu vou te dizer o seguinte, Chico. O ministro, todos, qualquer um, tem o direito de pedir vista. Isso é um direito regimental. Nós estamos lidando com um caso que está expondo o Poder Judiciário ao extremo. Nós temos 8 ministros que estão sendo penalizados por uma ação arbitrária, absurda dos Estados Unidos. Nós estamos sofrendo um momento de extrema gravidade, onde você tem um deputado que deveria estar já com prisão preventiva decretada, que está nos Estados Unidos atentando contra o Estado brasileiro. Então, assim, para nós, que somos pessoas que estão acompanhando no dia a dia esse processo, a coisa mais importante é julgar. Julgar. Eu tenho dito isso tem alguns meses. Nós só conseguiremos, na minha visão, pacificar o país quando esse processo estiver julgado, transitado em julgado, quem tiver preso está preso, quem não tiver sido absolvido está absolvido e o processo segue. Eu duvido que o ministro Fux vai expor a casa que ele está sentado há tantos anos, que ele já foi presidente, a um risco enorme, inclusive de desmoralização e reprimendas internacionais, com um pedido de vista. Um pedido de vista agora representaria... O processo, em regra, sempre tem a hipótese de um pedido de vista. Tem dúvida, quer se aprofundar. O ministro Fux já disse que quer aprofundar na questão da delação do Mauro Cid. Está tendo um tempo enorme para estudar isso. Está tudo disposto, está tudo posto. Um pedido de vista agora significaria uma exposição enorme da Casa do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito. Por mais que eu acho que o ministro Fux pode vir e dizer assim, eu vou votar para invalidar a delação do Mauro Cid. É um direito dele, é assim que funciona o direito. Eu estou acostumado, gente, eu sou advogado na vida. Todo dia eu vejo posições que eu discordo, que eu concordo e tal. Agora, pedir vista num processo como esse, que o Supremo Tribunal está com as vísceras expostas. Nós temos 8 ministros proibidos de entrar nos Estados Unidos por causa de uma situação irracional de um autocrata presidente dos Estados Unidos. Será que existe alguma hipótese, na minha visão não existe, do ministro Fux aprofundar essa crise? Porque se ele pedir vista, especialmente se demorar um tempo específico, esse processo continuará rondando sobre todas as cabeças e aí vai fortalecer a ultradireita, vai fortalecer Eduardo Bolsonaro, vai fortalecer esse grupo que quer impor mais penalidades aos ministros. Eu me nego a acreditar, eu sou advogado na corte há mais tempo do que o ministro Fux. Quando o ministro Fux foi nomeado, eu já era advogado lá. Posso discordar dele aqui, posso concordar ali, isso é uma outra história, faz parte do jogo democrático. Mas um pedido de vista agora seria uma exposição enorme do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, dos colegas dele que estão sofrendo sanções gravíssimas, gravíssimas. Eu converso com o ministro Supremo e sei o tanto que isso é desagradável. Então, assim, eu, sinceramente, não acredito que exista nenhum ambiente para que o processo seja interrompido com pedido de vista. Cacai, que importante essa sua avaliação aqui. O Cacai, como disse o Chico Sá, que tem acertado nas previsões e pela experiência que tem, né? A gente também espera, Cacai. E eu quero aproveitar, eu sei que a gente tem só mais um minutinho aqui, mas porque a defesa da Carla Zambelli está se articulando para tentar apresentar a novos laudos médicos para tentar fazer com que ela consiga escapar da prisão, pelo menos temporariamente. Nessa quarta-feira
tem uma nova audiência que deve acontecer e a defesa quer demonstrar a fragilidade da Carla Zambelli. Ela tem uma síndrome rara que causa frouxidão nos músculos, nas articulações, e a Zambelli está tendo acesso aos medicamentos nesse momento, na prisão, lá na Itália. Só que o que a defesa quer com isso é que ela guarde esse processo de extradição aqui para o Brasil, fora da cadeia. Então, queria entender a probabilidade de eles conseguirem ter sucesso, né, apresentando esse pedido. Gabi, antigamente existia uma determinação na lei brasileira que a espera da extradição era obrigatoriamente com a pessoa presa. Eu sempre me insurgi contra isso. Eu acho que se a pessoa não representa risco à sociedade, de alguma forma, ela deve responder em liberdade. Eu não posso negar toda a minha visão garantista da vida inteira. Eu já defendi várias pessoas em processo de extradição e sempre defendi que deveriam responder ou em liberdade ou em prisão domiciliar. Eu não sei qual é o grau de fragilidade de saúde física da Carla Zambelli. De saúde mental, eu acho que posso avaliar pelo que ela faz. Ela parece ter uma série de fragilidades nessa área. Então, assim, eu já advoguei na Itália, eu já advoguei em pedido de extradição na Itália. Eu tenho obrigação de dizer para quem está nos ouvindo que se ela tiver condições de ficar sem oferecer nenhum risco, especialmente oferecendo condições de estar numa prisão domiciliar, é a regra, gente. A prisão é a última rácio. Só pode existir, Rodrigo, quando for absolutamente impossível de evitar. A prisão na Itália, as condições, eu conversei com 2 italianos esse final de semana, as condições lá são muito parecidas com as brasileiras, são prisões medievais. Então, assim, eu não conheço o caso dela especificamente. Não espantaria se ela tiver uma doença grave e tal, e mostrar que deve ficar em casa com tratamento, que ela responda em casa. O que as pessoas não entendem, e aí eu entendo plenamente as pessoas não entenderem, é que eu sou advogado. A prisão, ainda que domiciliar, é uma prisão, é um constrangimento. Ela está numa cadeia que dizem que é terrível. Se ela tiver condições de provar que tem necessidade, Chico, eu posso ser criticado pelas pessoas que eu gosto, mas eu não serei incoerente. Eu não acho que o fato de ser a Carla Zambelli, essa figura execrável, que fez pessoas execráveis, que nos ajudou de certa forma naquele final de campanha ali, ela acabou ajudando a nossa eleição e tal, mas se ela tiver condições de ter uma prisão domiciliar, ela deve ter. Olha, o que eu estou dizendo aqui vai ter repercussão daqui a pouco, porque o Bolsonaro vai ser condenado a 40 anos, vai discutir a hipótese de prisão domiciliar, e eu vou estar aqui com vocês defendendo aquilo que ninguém vai gostar que eu defenda. Mas la vie, c'est pas un grand fleuve tranquille. Nós temos que ser coerentes para fazer o enfrentamento da vida, entendeu? Eu não conheço o estado de saúde dela, nem nunca via falar nessa síndrome e tal, mas se ela... o que eu soube, falei com advogados italianos, que eu já advoguei na Itália mais de uma vez, é que a prisão que ela está é muito dura. É muito dura. Então, assim, se ela não tem condições de enfrentar a prisão, ninguém tem. Ninguém tem, ninguém merece uma prisão como que existe no Brasil, como existe na Itália. Mas os requisitos são rigorosos. Eu não torço, eu torcia para ela responder ao que ela está respondendo, por tudo que ela fez. A partir daí, a análise da prisão domiciliar vai depender do estado de saúde dela, do que ela comprovar. Eu não serei leviano para fazer simplesmente uma visão contrária a prisão, até porque eu sou contra a prisão. Em regra, para mim, a prisão é a última raça mesmo, é só quando não tem mais jeito. Perfeito, Cacai. Obrigada demais. Bom ter você aqui com a gente nessa segunda-feira, querido. Um abraço. Obrigado, Cacai. Beijos grandes. Obrigado, tchau, gente. Querido. Boa noite. Próxima.
A gente também vai encerrando na segunda-feira, porque temos Chico Pinheiro Entrevista agora. Com Carlos Martins. Grande maestro. Vamos nessa, acompanhar a partir de agora. Amanhã também a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta. Chico, Rodrigo, boa noite, meus queridos, e até amanhã. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Que foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.